O IBF Mulher convida a Elisângela Almeida a compartilhar com a gente as suas experiências durante a pandemia do Covid-19. O IBF é um instituto que congrega vários executivos de finanças das principais empresas do país. O IBF tem vários fóruns, vários painéis, várias premiações, tem 4 comissões técnicas, além de algumas iniciativas como o IBF Global, o IBF Jovem, o IBF Mulher, e todas essas iniciativas, elas têm como objetivo promover um conteúdo atualizado e um networking entre esses profissionais. Então, nessa série que a gente está fazendo agora, a gente tem convidado várias executivas e executivos para falar das suas experiências nessa época de pandemia, para ajudar todas as empresas a passarem por esse momento da melhor forma possível. Então, eu queria apresentar a Elisângela, que é contadora, pós-graduada em Finanças e em Controladoria, já trabalhou na França, na Malásia, né, além de várias empresas no Brasil, em empresas como Tecnip, GE, Modic e Valiou. E hoje é controller da Solinftec. A Solinftec é uma AGTEC que dá muito orgulho para o nosso país, porque ela tem umas tecnologias sensacionais para uma área que é super importante para a gente aqui no Brasil. Então, eu sou a Carla Leal, eu estou no IBF há mais ou menos 10 anos, sou executiva de várias empresas, também sou conselheira de startup, mentora de startup, e queria te agradecer, Elisângela, por aceitar esse convite para participar da nossa entrevista. Bom, Carla, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço muito ao IBF Mulher e ao IBF por essa oportunidade de poder estar compartilhando esse conteúdo com tantas essas mulheres e homens dessa entidade que é a IBF, que muito nos orgulha também. E é um prazer também, obrigada a Zezé pelo convite e todo o IBF Mulher por essa abertura, né? E também é um grande prazer compartilhar um pouco do que a Solinftec ela tem feito, não somente no mercado do agro no Brasil, como também no mundo. É uma empresa que realmente dá orgulho, como você diz, não somente pelo lado tecnológico, mas também pelo lado humano. Então, eu vou começar aqui pela nossa primeira pergunta. Hoje, a gente sabe que a agricultura ela é extremamente relevante para a economia brasileira. No ano passado, o valor bruto de produção foi de 403 bilhões de reais. E o Brasil ele é o maior exportador do mundo de cana, de soja em grãos, de suco de laranja, de café, vários outros produtos, além de ter posição de destaque em vários outros produtos agrícolas. A gente sabe que, é claro, o Brasil é um país abençoado, tem as condições adequadas de solo e de clima que favorecem muito, né, o Brasil ser essa grande potência agrícola, mas não é só isso, né? Uma grande parte do nosso sucesso na agricultura se deve a essas inovações tecnológicas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas tecnologias da Solinftec, como que elas contribuem para essa produtividade do agro brasileiro, e não só brasileiro, né? Porque a gente está exportando essa tecnologia para outros países, né? Para os Estados Unidos, como a gente comentou aqui no comecinho. Carla, foi realmente muito bem colocado o que você falou sobre... Realmente, temos ótimas condições de solo e clima no Brasil. E o mais interessante do agricultor brasileiro é que ele não se acomodou com isso. Ele não se acomodou com essas dádivas da natureza. Pouca gente sabe, porque muito se falava, pelo menos nos bancos escolares, o país é um país agrícola, e isso era um pouco pejorativo. Nós não somos industrializados.
E aí, qual é o conceito de industrialização, de automação? A gente pensa muito na automação na indústria, né? Na indústria normal, mas não se fala muito da indústria do agro, a automação que está lá. Então, todas aquelas tecnologias também vêm para o agro. E o trabalho da Solinfitec é trazer essas tecnologias, que não são somente específicas para o agro, estão em outros lugares, mas a gente traz todas as tecnologias, como Wi-Fi, IoT, inteligência artificial, a gente traz tudo isso para o agro. E aí o diferencial da Solinfitec? A Solinfitec, ela consegue promover a transformação digital no campo. E aí, como o foco da Solinfitec é o cliente, vamos pensar do lado do nosso agricultor brasileiro. Quais são as respostas que ele precisa para o seu negócio? O que está doendo mais no nosso agricultor, com o nosso cliente? E aí tem algumas perguntas. Como eu posso usar menos máquinas e consumir menos combustível em todos os meus processos? E aí também se pensa assim, como eu posso evitar um desperdício de insumos? E também tem uma pergunta muito forte também, quando eu devo iniciar o meu plantio? Tudo bem, a gente tem uma natureza, tem condições climáticas que durante muito tempo trouxe uma certa previsibilidade. Mas por que não fazer isso de forma científica, de forma com uma metodologia? E aí também, essas decisões, como ajudar a melhorar a minha germinação? E também esse clima que a gente está falando, como ele afeta a minha produtividade? Essas perguntas, antes o agricultor ele respondia, baseado no histórico, né? Se a última safra foi boa, essa provavelmente vai ser, ou pelo histórico das coisas, ou também a sua experiência pessoal, né? Profissional. Mas hoje, através do Solinfitec, o agricultor ele pode responder isso através da tecnologia. E aí o interessante que as pessoas falam, isso só acontece, é raro no Brasil. Não. Se você pensar que a Solinfitec hoje ela atende 70% do mercado da cana de açúcar, do agroçucareiro, é muita gente, é muita coisa. Se você ver a participação do Brasil dentro desse mercado no mundo, é muito forte. Então você vê o tamanho do impacto da Solinfitec dentro do mercado do agro brasileiro. Eu dei um exemplo simplesmente da cana, mas a Solinfitec também está no de grãos e de perenes, e que ainda com um universo aí de melhorias para fazer. E aí as pessoas me perguntando, por que eu me perguntei antes de entrar no Solinfitec? Eu tinha uma visão do cana lá do boia fria, que cortava cana. Hoje não. É tudo automatizado e trabalha 24 horas por dia. É isso que essas tecnologias proporcionam, além de produtividade, também condições melhores de trabalho para as pessoas que estão trabalhando lá. Você não existe mais aquelas imagens que você via na década de 80. São condições melhores de trabalho, uma especialização dessas pessoas e, além de tudo, aumento de produtividade e lucratividade para o nosso cliente. É isso que a Solinfitec tem feito através da tecnologia. Sensacional, Elisângela, porque a gente percebe o quanto todos esses aspectos são trabalhados em conjuntamente, cada vez mais relevante esse aspecto também que você mencionou sobre as pessoas. A gente percebeu que, com essa questão da pandemia, da Covid-19, essa questão de segurança alimentar, ela saiu muito fortalecida e é uma questão que cada vez mais vai sobressair em todas as discussões. Então, a Solinfitec, como uma fornecedora de tecnologias para a agricultura, ela se beneficiou dessa maior exigência global por segurança alimentar? Sim, com certeza. Até porque, o que acontece? As nossas tecnologias, além do aumento de produtividade, o que ela faz? Ela traz a segurança alimentar no sentido de que você tenha desde o plantio até a colheita, sob observação, né? sob supervisão. Então, a Solinfitec proporciona que os nossos clientes possam coletar dados de todo esse processo de plantio aí. Então,
você pode certificar a origem, você pode certificar a qualidade e a origem, né? E também todas as informações ali do processo, como aconteceu o processo em si, né? Porque você vai ter informações coletadas dos defensivos que foram utilizados ali, e também vai ter certeza, porque com essas tecnologias foram utilizadas a quantidade certa, sem poluir o meio ambiente. Você tem também, em termos assim, do temporal também, das condições climáticas, que em muitas culturas a condição climática vai alterar também o produto em si, né, o produto agrícola em si. Então, isso com certeza traz. E esse conjunto de informações, o que acontece? A própria solução, ela vai aprendendo e ensinando o cliente, né? Ele vai aprendendo. Então, além disso, esse processo de machine learning, de aprendizado também, vai acontecendo. Com certeza traz uma segurança alimentar e traz também uma certa valorização ao produto do nosso cliente. E aí eu vi uma notícia de jornal de uma usina que emitiu, eu já vi duas notícias bem interessantes, né, sobre aquele certificado lá para as usinas de cana-de-açúcar, que uma conseguiu, e as nossas soluções podem nos ajudar também até na mensuração e melhorar resultados disso. Eu também vi uma outra notícia de uma outra usina que conseguiu também empréstimos baseados também assim em alguns compromissos com o meio ambiente. Então, uma solução não só segurança alimentar, mas segurança para o meio ambiente também. Então, todas essas coisas, as nossas soluções também trazem, né? E eu acredito que dentro do produtor brasileiro está cada vez mais preocupado. Acho que às vezes pode não parecer, as notícias falam que há uma demanda a mais daquele que quer produzir. Não é só produzir mais com menos. A demanda também é produzir cada vez mais, mas também com mais qualidade e com mais segurança alimentar. Porque a gente mira também o mercado brasileiro, que cada vez está mais exigente, e o mercado externo, né, que sempre foi muito exigente e cada vez vai ser mais também. Então, nossos clientes são satisfeitos e eles conseguem satisfazer também o mercado, tanto interno como externo. Não é sem razão que a Solinfitec vem se destacando justamente por esse posicionamento e por essa contribuição efetiva, né, para essa maior segurança e para esse maior cuidado também com o meio ambiente. Né? Então, uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: quando a gente fala de startup, uma das principais questões que sempre causam interesse e o pessoal fica curioso em saber é sobre essas questões das rodadas de investimento, né? Então, queria que você falasse um pouco para a gente, né, desde um pouco da fundação aí da Solinfitec em 2007, como que foram essas rodadas de investimento e falasse um pouquinho também qual a relação disso com a expansão internacional da Solinfitec. Assim, rodar de investimento tem tudo a ver com com a expansão. A Solinfitec, ela foi, como você disse, criada em 2007 por 7 cubanos, assim, sensacionais, são cientistas, com uma carga teórica, conhecimento, referências nas suas áreas, que trabalhavam já em projetos assim de cooperação de tecnologia entre Brasil e Cuba, até que um deles decidiu ficar e todos eles se uniram para poder criar uma empresa no Brasil. Vocês sabem que empreender no Brasil não é fácil, né? Então, eles são realmente corajosos. E eles se instalaram em Araçatuba, que é essa região ali do cana-de-açúcar muito forte em São Paulo. E eles começaram, por que deu certo?
Enquanto muitas startups, elas miram no produto. Eles tiveram uma visão diferente de mirar primeiro no cliente. Você lembra que eu falei de responder as perguntas? Aquelas perguntas que o agricultor ele respondia sozinho, ele disse, quais são as perguntas do meu cliente? Quais são as necessidades? Então, eles começaram a desenvolver soluções meio fit, né? Praticamente customizada para cada cliente. Então, esse processo de customização, de ouvir daquele olhar do cliente, as necessidades dele, perdurou por muito tempo. E ainda perdura, mas hoje a gente tem uma solução mais, digamos, madura, que possa atender mais clientes, mais negócios diferentes, por causa dessa experiência já aí acumulada de anos. E aí, depois desse início aí, ó, que foi de captar o cliente, né, através dessa metodologia, em 2009, eles criaram o primeiro software que eliminava a ação humana ali. Então, assim, digamos, é um software, já esse é o protótipo desses IoTs que você vem ver hoje mais. 2011, aí já foi aquele sistema de rastreamento geográfico, assim, com certificado de origem, certificado da cana. 2012, a fila de transbordo, que é o FUT, a gente chama de FUT lá, né? A fila de transbordo, que você coloca, a parte logística é uma parte complicada, não só no mercado da cana, como outros também. Então, já foi uma inovação que economizou muito dinheiro para os nossos clientes e trouxe mais produtividade também. E aí, em 2013, ela já começou com que é a grande sacada, assim, da Solifitec, que é a nossa Solinfinet. A gente tem a nossa rede de internet. E aí, você sabe que um grande limitador no Brasil é a conectividade. A área rural do Brasil ainda tem uma pobre extensão assim da internet em si, né? Do 3G ou coisa. E aí ela criou a própria SonicNet, que é uma rede de antenas nossa que faz esse trabalho. E aí, o que acontece? A gente não só coleta dados lá através do nossa tela, no nosso bordo, computador de bordo, mas também se comunica em tempo real. Então, as torres de comando lá já conseguem ter em tempo real todas as informações. E aí a mágica funciona, né? Porque senão, ó, você faz ali, depois recarrega e a coisa não acontece em tempo real lá. Então, a Solifinet é um diferencial, que você coloca uma rede de internet dentro de uma lavoura, né? E aí isso foi começando a chamar a atenção, né? Vamos crescer? Vamos levar isso para fora? Vamos fazer algo diferente aí? E aí, quando chega já em 2017, ela chamou, depois de todo o Road Show, todo mundo faz, né? 2017, ela chamou a atenção do PPG Art, que é um fundo americano que investiu em Uber, Airbnb, e é muito forte. E ele entrou já quando a Solintec estava com essa visão. Vamos sair para fora do Brasil? A gente tem um produto muito bom, que mesmo lá nos Estados Unidos e outros países até da Europa e coisas, não tem. Não tem. Às vezes a gente tem esse complexo tupiniquim aqui, tipo assim, lá é melhor. Não, eles não têm. E aí, por que a gente tem isso, outros não? A gente também, o que favorece aqui no Brasil, a gente tem. Os nossos clientes são grandes, né? Porque você não vê isso no resto do mundo, assim, sabe? Não é todos os países que tem o Cerrado brasileiro com grandes extensões, aí mesmo você vai lá para o oeste de São Paulo. Então, isso favorece, não? São clientes grandes que, para eles, é muito interessante investir em tecnologia. E aí, fomos e abrimos uma filial nos Estados Unidos e nós temos uma filial na Colômbia, que atende toda a América Latina. Então, os Estados Unidos, muito investimento e ainda mais investimento tecnológico. Porque você lembra que eu falei que do problema conectividade no Brasil? Não, lá não tem. O 3G, os 4G, 5G, já você encontra em áreas remotas, né? Diferente daqui. Então, há uma outra oportunidade de um salto tecnológico. De eu poder, ao invés de ter um computador de bordo e uma tela e aqueles sensorizinhos assim que a gente coloca,
eu poder conectar direto com o celular. E esse trabalho da conexão em tempo real ser feito através da própria rede de telefonia. Então, isso, menos custo. Maior popularização da nossa tecnologia. Então, por isso a gente vê os Estados Unidos como talvez um hub para a gente exportar essa tecnologia para o resto do mundo. E a gente já está pensando no mercado um pouquinho diferente. Enquanto hoje aqui a gente tem que mirar nos grandes, lá você, com essa diminuição aí, desse empecilho aí tecnológico aí da conectividade, você também mirar em outros menores. Aí veio a TPG, como eu falei, em 2017, e aí 2019. 2019, a gente, assim, esse processo de internalização, ele precisa, né, de muito caixa, porque não foi só isso, houve uma mudança também em modelo de negócio. Mais uma vez, com foco no cliente, o que a Solifitec imaginou? O problema, quando você compra, você coloca cada computador computador de bordo em uma tela e cada maquinário lá. Mas para esse mercado, principalmente, que era o nosso primeiro, que era o principal do Cana, é um desembolso de capex um pouco forte, né? De um mercado que um ano você fala que está bom, outro ano está ruim, agora é crise, hoje tem super safra, e às vezes super safra não é um bom sinal, porque o preço do álcool, o preço do açúcar vai baixar. Eles têm várias escolhas para fazerem. E a gente, com certeza, entende que o desembolso de capex uma vez só é difícil para o nosso cliente. Então, a gente mudou para facilitar para o nosso cliente, e também esse processo de crescimento da Solifitec, a gente passou para um novo modelo de negócio. Ao invés de vender hardware, né, vender hardware, nós alugamos o hardware e cada vez mais trabalhando em soluções de software, soluções de SaaS. Esse é o futuro, né? Ninguém quer ter hardware no seu parque lá, né? Quer ter capex. Todo mundo pensa em serviço. Então, até o processo de renovação tecnológica é facilitado por isso, né? Então, a gente garante que o nosso cliente vai ter sempre a tecnologia mais avançada, aquilo que a gente tem de melhor ali. Então, é esse o compromisso. E aí, claro, voltando à questão do investimento, demanda-se mais investimento. Então, ano passado, 2020, entrou a Unbox. A Unbox, para quem não conhece, é um fundo de investimento capitaneado pela Patrícia Moraes, que é uma mulher assim de matar a gente de orgulho, né? Ela durante muito tempo foi a única mulher no mercado aí financeiro, sendo head de um banco, né? E agora ela é head de um fundo também, um fundo que tem um propósito muito bem definido, né? De investir em empresas inovadoras e com propósito. E aí foi match perfeito entre o propósito da Solifitec e o propósito da Unbox, e também o propósito ali que já da TPG, que já era um grande parceiro. E aí, os planos agora. Claro, ninguém esperava por essa crise, né? Mas, em momento algum, a Solifitec parou de investir. Ela não parou de investir, e os planos para os Estados Unidos, para a expansão dos Estados Unidos para outros países, continua em vento e popa. E a gente está muito com o olho no futuro. Eu me lembro, assim, no início da pandemia, eu conversei com um sócio da McKinsey, e ele, eu já estou num assunto, coisa, ele falou assim, olha, e ele conversando comigo e com o outro gestor da empresa, ele falou assim, depois de 3 semanas, vocês são as únicas pessoas com quem eu falo de futuro, ao invés de falar da pandemia. Eu falei assim, esse é o espírito da Solifitec. E também é muito, para quem conhece os nossos investidores, muito também o propósito e a missão, assim, de transformar o futuro. Super interessante, Elisângela, assim, é bem impressionante realmente, né, ver
todo esse movimento, de como surgiram as inovações, como teve que fazer essa pivotagem de modelo de negócio, então, deixando de vender, né, um equipamento, um IoT, enfim, e passar a vender um serviço, né, então ter essa mudança que, de certa maneira, era alguém tem que pagar por esse equipamento, né? Então, em vez do cliente pagar pelo equipamento, a própria Solinfitec tem que bancar inicialmente e passar a receber isso como serviço. Então, isso mostra, eu acho super interessante, porque, assim, é uma interação entre finanças e o negócio muito real e muito no dia a dia, né? E o mais interessante que eu acho no caso da Solinfitec é que como essas inovações, elas sempre partem das necessidades do cliente, você não sabe o que vai aparecer no dia seguinte, né? E que tipo de demanda que vai aparecer para a organização, para o desenvolvimento dos novos produtos, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco assim do seu papel como finanças, né, nesse momento de inovação, né? Como que finanças contribui para todo esse ambiente de inovação, para esse desenvolvimento de produtos? Como que vocês avaliam os riscos, né? Onde que a gente vai colocar o dinheiro ou não? Então, queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente sobre essa questão. A história da Solinfitec é muito parecida com várias startups, né? Foco inicial no cliente, depois vai produto, e como você tem um produto certificado ali pelo cliente, com a credibilidade do cliente, você vai crescendo. Mas chega um momento, e aí você não olha para o back-office da empresa, né? Você vai olhar para o back-office da empresa quando alguém pergunta. Então, a participação dos investidores foi muito importante nessa virada de chave aí da empresa, né? Porque vem realmente os investidores com esse conhecimento financeiro mais forte, com demandas muito mais fortes. Então, eles buscaram realmente profissional que trouxesse as melhores práticas do mercado. Mas quando eu cheguei, eu entendi muito bem a cultura. Eu acho que o diferencial hoje do financeiro em si, né, não existe mais aquele financeiro lá, que não conversa com o negócio, e só manda, não pode sim ou não. Então, o papel do financeiro é entender a cultura da empresa e facilitar. Uma das coisas que eu cheguei e falei na primeira reunião lá com toda a gestão da empresa, eu falei assim, olha, tem umas 3 funções ali importantes aqui para o finanças. Um, guardião do templo. É o guardião do templo. Então, nessa função de guardião do templo, finanças, ela preza pela governança da empresa, ela preza pelos assets, né, pelo patrimônio da empresa, ela preza pelo compliance da empresa, que ela faça tudo de acordo com as legislações fiscais, tudo que for necessário, preza pela contabilidade, então é realmente guardião do templo. Então, e eles entenderam, gostaram muito dessa metáfora aí do guardião do templo. E a outra é o suporte à decisão, a suporte, então, business partner. Então, eu ofereci esse lado, olha, sou guardião do templo, mas também sou seu business partner, que é uma visão que eu acho que deve perdurar de finanças. Então, ainda mais numa empresa que está mudando a cada dia, com novas tecnologias. Então, o cenário é diferente. Você faz o budget aqui, aí vem uma pandemia, o cenário é diferente. Então, você tem que participar. Você tem que estar lado a lado, realmente, com o negócio. E aí eu vou te dar exemplos de coisas assim que foram assim do início do ano que estou aqui até agora. A gente estava numa implantação de SAP, porque era um processo que era um pouquinho complicado. Já é complicado para empresas maduras. Imagina uma empresa assim que você, ao mesmo tempo que faz SAP, você tem que criar todas as regras de negócio, criar todos os procedimentos. Aí chegou um momento, eu falei assim, gente, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Vamos fazer um agile aqui? Vamos implementar esse negócio e ao mesmo tempo a gente vai fazendo as regras? Vamos acertando?
fácil fazer um agile numa empresa, numa startup, né? Porque ela cresceu assim. E olha, a gente virou um case, porque nós fizemos a implantação do SAP durante a pandemia, com todas as pessoas trabalhando em home office, todas as equipes. Então, estava todo mundo na sua casa, então a parte de testes unitários, testes, e o pós-go live, até hoje, né, estamos ainda. Então, foi muito interessante. E eu parei para pensar, a gente só conseguir porque a cultura da empresa é uma cultura de inovação. Só consegui por isso. E não foi só isso. Durante uma das curiosidades a Solifitec, em Araçatuba, ela entrou em home office antes de São Paulo. Então, foi um processo que a gente, olha, antes vamos estar lá, com riscos, né, do SAP, e passando processo de auditoria durante a quarentena também, tudo isso, todos os processos, com várias reuniões, para poder definir. A gente tinha acabado de ter o nosso primeiro orçamento. Praticamente assim, o board da empresa aprovou o orçamento no mês, no outro, vamos revisar o orçamento. Foi totalmente isso. Vamos revisar tudo agora? E foi rápido, porque a cultura da empresa permite isso, essa agilidade de tomar decisões. E não foi só em finanças. O que aconteceu durante a pandemia? Claro, os nossos clientes, eles são Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Piauí, sabe? Distâncias enormes, Tocantins. E aí, para poder visitar um cliente, você vai demorar meia semana ou mais, para alguns. Ter aquele processo de ir, voltar, aí você descansa, passa um dia com o cliente. E para vender não era uma coisa fácil, você tinha que ter reuniões presenciais. Continuamos a vender durante a pandemia, com reuniões pelo Zoom. E aí é muito engraçado, acho que em março a McKinsey soltou uma pesquisa, acho que até mundial, falando sobre o uso de IoT, de tecnologias. E sabe que dos takeaways disso tinha assim, que o cliente do agro, ele não gosta de receber visitas. Oi! A maioria... E aí foi engraçado, por isso que eles aceitaram também. E o mais interessante, que ele está aberto às tecnologias, aberto também a essa comunicação online. Então, assim, a gente só comprovou o que eles fizeram uma pesquisa. O que acontece? A gente continua vendendo e com mais agilidade mesmo. Com mais reuniões para poder explicar, então continua vendendo. E aí, no início, a gente também respeitou o tempo do cliente. A gente respeitou muito, porque o que acontece? No início, as restrições sanitárias, né, de fazer implantação lá dentro do cliente, a gente esperou os clientes abrirem a porteira, mas também, durante essa preparação, a gente se preparou muito rapidamente para as novas condições. Olha, de testar os funcionários, mostrar para o cliente, olha, que aquele funcionário estava aplicando as normas sanitárias conforme o protocolo. Então, tudo isso. Então, é muito mais fácil, tem muito desafio aí. Então, tem muito desafio daquilo que você de transformar essa empresa numa empresa com padrão internacional. Mas não vai ser como nenhuma das multinacionais que eu trabalhei. Porque uma estrutura engessada, uma estrutura talvez tradicional, não vai caber dentro de uma empresa que tem um DNA startup. Mas tem muitas melhores práticas e ela uma empresa, uma startup pode ser tão assim, ter a vocação para a governança como uma outra. E aí depende realmente dessa forma aí de implantação. Então, eu vejo na área de finanças, a gente conseguiu também, durante a pandemia, implementar um shared service interno, com a mesma equipe lá de Araçatuba. Claro, a gente teve que reforçou com outros talentos também de fora de Araçatuba, mas também com a pandemia, mais um mito cai por terra. Eu fui contratada e solicitada para mudar para Araçatuba, para essa coisa do calor humano e tudo. Trabalhei um mês em Araçatuba, indo e voltando de São Paulo, e um mês em casa sozinha no home office.
E depois de um mês, eu falei assim, vou para a casa dos meus pais em Vitória. Estou há 3 meses em quarentena no Espírito Santo, tocando todos os negócios, como se estivesse lá. Já fiz 2 contratações de pessoas que nunca pisaram lá no escritório. Então, os negócios estão mudando. E tem outros planos, gente. O plano de expansão não acabou, o plano de ter esse shared service e fazer essa integração do shared service com os Estados Unidos, Colômbia e mais outros países estão todos a pleno vapor. Muito interessante todas essas histórias, assim, sem dúvida são fatos assim muito diferentes do que a gente tem visto em outras empresas do que aconteceu durante a pandemia, né? Então, para a gente terminar, quais foram os principais aprendizados que você acha durante a pandemia do Covid-19? Bom, primeiro, cuide das pessoas, né? Eu acho que todo mundo está repetindo isso, mas totalmente o diferencial foi esse: cuidar das pessoas. E as pessoas aqui, falo dos colaboradores, falo dos clientes, falo também dos nossos fornecedores. Então, por quê? A gente sentiu que um grande risco, até pós-pandemia, é a cadeia de fornecedores. Então, vamos cuidar disso. Claro, segurar o caixa, mas também segurar também quem precisa. Então, foi um dos princípios. Claro, reduzir custos, tudo isso aconteceu, mas todo esse foco aí é também com esse novo padrão aí das pessoas, que é para que vai passar a pandemia, mas as pessoas vão ficar, né? Vão ficar, então, guardar todo esse asset aí. E também, o diferencial eu vejo, assim, que parece, assim, bobeira, parece coisa assim, mas manter o otimismo foi muito importante. Foi muito importante. A gente tem nosso CEO, o Rodrigo, ele praticamente proibiu falar em crise. Aí, às vezes, eu falava, porque a crise? Crise, Elisângela. E depois eu parei, sumiu do meu vocabulário a palavra crise. Então, a gente, na crise, na pandemia, nós encontramos realmente a oportunidade. Uma oportunidade de fazer diferença, né? De ser aquele suporte lá que nossos clientes precisavam. Tanto teve uma iniciativa bem forte da Solifitec de deixar à disposição dos nossos clientes uma das nossas soluções de SaaS, né? A escolha do cliente durante todo esse período. Teve essa iniciativa, teve as iniciativas assim internas, e deixo assim como talvez um takeover disso tudo, além do otimismo, muito planejamento. E também, continue aí com as metodologias 5-year plan, 3-year plan, mas o dia a dia é o que faz a diferença. Então, o que fez diferença? Reunir todos os dias de manhã, 8h30, com todo o time do Shared Service, 9 horas com os meus gestores, o meu CEO me ligando todos os dias, ligando para todos os gestores, o conselho falando com o CEO todas as sextas-feiras. Então, isso fez a diferença. Então, a comunicação e esse planejamento diário nos fez muito mais fortes para poder passar esse período forte e também continuando com esse foco no futuro, foco no crescimento e foco no cliente. Sensacional, Elisângela. Eu acho que a verdadeira agilidade, né, que tem acontecido nas empresas, tenho acompanhado várias, assim, essa formação desses comitês que obrigam realmente essa comunicação muito mais rápida e as decisões muito mais rápidas. Então, eu queria te agradecer por essa entrevista, além de toda a sua história de carreira espetacular, assim, também trabalhar nessa empresa que eu tenho certeza que ainda vai dar mais orgulho para a gente,
porque eu acredito muito nas pessoas, nos sócios, no CEO, como você falou, e eu tenho certeza que cada vez mais a Solinfitec vai ter sucesso. E quando eu te apresentei, eu esqueci de mencionar que, além dessa carreira profissional sensacional, você também é uma pessoa super surpreendente, montanhista, que fez lá a ascensão do Kilimanjaro, que eu achei muito interessante essa parte da sua história de vida. Então, eu queria agradecer novamente por essa entrevista e por compartilhar essa experiência conosco. Bom, eu que agradeço, e agradeço todo o IBEF Mulher, e aí toda essa oportunidade. Fico à disposição, se alguém quiser conversar sobre a Solinfitec, conhecer mais das nossas tecnologias, e compartilhar. Esse é que é o processo que está acontecendo muito com as empresas. Não existe mais essa competição, né? Mas esse compartilhamento aí de experiências, de melhores práticas. É isso que vai levar realmente o Brasil a sair dessa de uma forma mais forte e seguindo em frente.